O texto da lição desta semana se encontra em 1 Coríntios 15. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo e sobre a ressurreição daqueles que serão salvos pelo Senhor Jesus Cristo. O título da lição é O Poder da Ressurreição de Cristo. Os gregos e também uma parte significativa dos judeus, os saduceus, por exemplo, não criam na ressurreição dos mortos. Por que razão eles não criam na ressurreição dos mortos? Primeiro, que ela não era verificada na história, não havia registros de ressurreições. Primeiro, ela não estava também presente naquele momento histórico, não aconteciam ressurreições naquele momento histórico. Para os gregos, então, que pensavam o ser humano como alma e corpo, onde a alma era boa e o corpo era mau, não havia sentido a ressurreição do corpo. Pelo contrário, a morte era a libertação da alma. Voltar da morte. Como voltar da morte? Corpos decompostos, apodrecidos, carbonizados, afogados, pulverizados, desintegrados, que tinham virado pó ou nada. Como fazer com que esse nada tornasse a ser um ser humano? Paulo enfrentou esse problema na igreja de Corinto. Muitos não criam na ressurreição dos corpos, na volta à vida. Do ponto de vista humano, a ressurreição dos mortos não parecia mais plausível para eles do que parece para muitos hoje. E foi exatamente esse o problema que Paulo enfrentou. Quem é que hoje acredita realmente na ressurreição dos mortos? Portanto, irmãos, a ressurreição do Senhor Jesus é imprescindível, ela é fundamental para a consecução, ou seja, para a efetivação do plano da salvação dos seres humanos. Esse é um tema crucial. Se Jesus não ressuscitou, ele não é quem disse ser. A cruz não teve efeito e nossos pecados não foram pagos. Restaria apenas o desespero. Mas o nosso Senhor ressuscitou, subiu ao céu e voltará para nos levar para casa. Nessa semana vamos nos concentrar em 1 Coríntios 15 e no seu ensino sobre a ressurreição de Cristo. Influenciados pela mentalidade pagã ao redor, alguns em Corinto afirmavam que não há ressurreição. Em resposta, Paulo apresenta a ressurreição de Cristo como nossa única esperança de salvação. Sim, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a única esperança da nossa salvação. Em 1 Coríntios 15, Paulo afirma algo radical. A ressurreição é real e os nossos corpos frágeis e comuns serão ressuscitados, gloriosos, transformados, aperfeiçoados e melhores do que podemos imaginar. Essa é a esperança cristã. A morte não é o fim. Para o crente, a morte é apenas um período de espera ou um sono de hibernação antes da grande transformação. Nessa semana, vamos estudar os seguintes temas. O apóstolo Paulo se concentra principalmente na ressurreição de Cristo e na ressurreição dos crentes por ocasião da segunda vinda de Jesus. Essa lição aborda 4 temas principais presentes nesse capítulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Paulo começa afirmando a realidade histórica da ressurreição de Cristo, citando as testemunhas oculares. Essa afirmação é a base da mensagem do Evangelho e é essencial para a fé cristã. Após falar sobre a ressurreição de Cristo, o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos. Paulo argumenta que se Cristo ressuscitou dentre os mortos, então os crentes também serão ressuscitados. Ele refuta as ideias, as alegações de que não há ressurreição, explicando suas implicações equivocadas. Sem a ressurreição corporal da morte e do túmulo, a fé é inútil e os crentes ainda estariam em seus pecados. O terceiro assunto desta lição é a natureza do corpo da ressurreição. Paulo então explica com que tipo de corpo os mortos serão ressuscitados. Ele usa metáforas,
como a da semente que morre para se tornar uma planta. Ele usa essas metáforas para ilustrar a transformação de um corpo perecível em um corpo imperecível e glorificado. A conclusão do capítulo 15 é a vitória sobre a morte. O clímax desse capítulo é a declaração triunfante de que a morte foi vencida por meio de Cristo. Tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 54. Essa é uma frase central. A ressurreição transforma o destino humano. Paulo conclui com uma palavra de encorajamento. Como a ressurreição é real, os crentes devem permanecer firmes e saber que o seu trabalho no Senhor não é em vão. O nosso verso para memorizar apresenta o resumo do argumento do apóstolo Paulo quanto à imprescindível realidade da ressurreição de Cristo no processo de resgate e perdão e salvação dos seres humanos. Vamos ao nosso verso áureo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e é vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Esse texto encontra-se em 1 Coríntios 15, os versos 14, adicionado ao verso 17. Se Cristo não ressuscitou, não há salvação. Entretanto, irmãos, nós vamos estudar nessa semana, vamos ver que Cristo ressuscitou. Vamos ver as evidências de que Cristo ressuscitou e, portanto, a salvação existe. Deus nos abençoe no estudo dessa lição. Uma lição bonita, uma lição fundamental. É fundamental crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que é o penhor da nossa salvação. É a garantia da nossa salvação, é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mais do que a morte do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição é fundamental para a fé cristã. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, porque mais uma vez vamos estudar a Tua palavra. E nesta semana vamos estudar o maravilhoso capítulo 15 da primeira carta de Coríntios, que fala sobre a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos salvos, e fala especialmente sobre o processo de salvação que se realiza, que se efetiva através da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa, portanto, para que possamos estudar felizes, descobrir felizes essa verdade, recordar, na verdade, este tema bíblico tão importante. Abençoa, portanto, cada um de nós nesta semana, abençoa nossas famílias, abençoe a igreja e abençoe o estudo que vamos ter desta nova lição da Escola Sabatina. É o que eu peço, agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então vamos ao estudo dessa semana. 1 Coríntios 15, que nós sejamos felizes nesse estudo e que aprendamos mais sobre a ressurreição de Cristo, mais sobre a ressurreição dos mortos, com a natureza dos corpos ressuscitados. E dessa maneira, essa verdade bíblica possa nos animar e nos dar esperança da salvação, esperança da vida eterna.